Uma fascinante história da China. Neste vídeo, exploraremos a rica história da China, uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo. Vamos destacar a antiguidade de sua cultura, a ascensão e queda de suas dinastias, e como essa história moldou o desenvolvimento da China contemporânea e sua influência global. Então vamos começar com a antiguidade da China. Começando em 5000 a.C., os primeiros assentamentos humanos na região que é hoje a China remontam a milhares de anos atrás. A história desses assentamentos é marcada por uma série de culturas e civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo. Umas das etapas mais importantes são cultura neolítica, cultura Yangshao e a cultura Longa. Não podemos ignorar também sobre duas dinastias que, historicamente, não entram na era de dinastias, mas foram igualmente importantes para a história que foram o Império Xia, que não uma comprovação oficial, e o Shan. Ambas serviram de ponte para a antiguidade chinesa, a nova era do país mais antigo do mundo. A próxima era da China pertence à das dinastias imperiais. E antes de voltar ao vídeo fica um questionamento para vocês. Por que a China é um país muito populoso? Fica essa pergunta com vocês, e agora voltando para o vídeo. Começando com a dinastia Zhou, a China testemunhou o desenvolvimento de um sistema feudal. Sob a dinastia Zhou ocidental, terras e poder eram concedidos a nobres em troca de apoio militar e lealdade. Esse sistema, embora tenha evoluído ao longo do tempo, estabeleceu as bases para futuras dinastias. Em seguida, a transição para o período dos reinos combatentes trouxe consigo um cenário de conflitos e rivalidades. A autoridade central enfraqueceu, dando espaço aos estados feudais em conflito. No entanto, esse caos emergiram inovações militares e estratégicas, preparando o terreno para a unificação. E então, a dinastia Qin entrou em cena com o peito estufado de fisiculturista, liderando a unificação da China em 221 AC sob o domínio de Qin Shi Huangdi. Essa dinastia implementou reformas drásticas, padronizando moedas, pesos e medidas. A construção da Grande Muralha também começou nesse período, uma tentativa de proteger a China contra ameaças nômades. Os capítulos da história chinesa se intensificaram ainda mais com a dinastia Han, que abrangeu uma era de expansão, crescimento econômico e acontecimentos culturais notáveis. Invenções como o papel e a construção da Rota da Seda estimularam um intercâmbio vigoroso com o mundo. À medida que os séculos passaram, outras dinastias notáveis morreram, cada uma trazendo suas próprias contribuições únicas. A dinastia Tang trouxe influência política e cultural, enquanto a dinastia Song viu avanços tecnológicos como a impressão em blocos de madeira e moeda de papel. Essas dinastias não eram apenas marcos no tempo ou aqueles vídeos curtos do TikTok em que todos esquecem segundos depois de ver, mas esses impérios formaram a tessitura da sociedade chinesa. Seus sucessos e desafios, inovações e tradições, culminaram para definir a China como a conhecemos hoje. Continuando nossa viagem através da história da China, adentramos uma era de desafios e transformações. As invasões e o processo de unificação. As invasões mongóis, lideradas por ninguém menos que Genghis Khan, Gen Qin, Jei Qinca, Gei Khan, o maluco que o Luiz admira, sendo seu ídolo, atrás apenas, claro, vocês já sabem, de Hitler, conquistaram uma marca indelével na história chinesa. Em 1271, seu neto, Kublai Khan, estabeleceu a dinastia Yuan, unificando a China sob a bandeira mongol. Esse período trouxe um influxo de influências culturais e comerciais, incluindo um contato mais amplo com o mundo islâmico e europeu através da Rota da Seda.
Entretanto, a coexistência de culturas mongóis e chinesas também trouxe desafios, ressaltando o estresse cultural e social entre os conquistadores e a população local. E para finalizar esse período, teve a dinastia Ming que ajudou apenas na unificação da China e expulsões dos mongóis, e, finalmente, o último império, o Qing, que voltou do passado, só que dessa vez, ele ficou por quase 300 anos no poder, de 1625 a 1912, quando teve o seu colapso em função à corrupção política crescente. Com isso fecha essa era e começa a era atual, China moderna. Conforme que avançamos na linha do tempo, chegamos à vibrante era moderna da história do país mais antigo do mundo, uma época de mudanças radicais e profundas. O colapso da dinastia Qing marcou o fim de uma era imperial milenar. O descontentamento popular, as reformas mal-sucedidas e a crescente influência das potências estrangeiras culminaram na Revolução Xinhai de 1911. O resultado foi o estabelecimento da República da China, marcando um novo capítulo na história do país. No entanto, essa transição não foi um caminho tranquilo. Uma guerra civil fervorosa se desenrolou entre o Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista, inspirado por Mao Zedong. Embora a guerra tenha sido temporariamente interrompida durante a Segunda Guerra Mundial, a batalha pelas ideologias e pelo controle da China se intensificou após o conflito global. A República Popular da China emergiu como uma vitória definitiva dos comunistas em 1949, sob a liderança de Mao Zedong. Esse marco inaugurou uma nova era, caracterizada por reformas políticas, econômicas e sociais. Mao estabeleceu o governo socialista, buscando transformar a China em um Estado mais igualitário. No entanto, suas políticas também levaram a períodos turbulentos, como a Revolução Cultural. Enquanto isso, os remanescentes do Partido Nacionalista se retiraram para a ilha de Taiwan, estabelecendo a República da China, Taiwan, como uma entidade separada. Isso marcou a criação de dois governos distintos e independentes, cada um com sua própria trajetória. Foi somente com Deng Xiaoping que a China experimentou uma nova revolução, mas dessa vez econômica. As reformas e a abertura promovidas por Deng nos anos 1970 e 1980 trouxeram uma mudança drástica. A China abraçou a economia de mercado, o investimento estrangeiro e o comércio internacional, abrindo o caminho para um crescimento econômico sem precedentes. A transformação foi tão profunda que a China se tornou uma potência global, deixando sua marca em todos os cantos do mundo. Esta era moderna da China é uma história de resiliência, adaptação e conquistas monumentais. Através do fio condutor da história, podemos ver como uma nação enfrenta os desafios do presente enquanto carregava o legado de seu passado. E isso é apenas uma fascinante história da China.